Muito boa noite aí para todos, sejam muito bem-vindos. Como sempre, vamos nos preparar com muita alegria para esse nosso encontro, né? Temos aqui nossa amiga Tânia Wilson, que, aliás, meu grande amigo Paulo também, de longa data, né? Do Amor, Caridade e Esperança, estão aqui hoje nos prestigiando. E Tânia, que vocês conhecem tão bem, vai nos fazer o nosso estudo de hoje. Então, como sempre, vamos nos preparar para o estudo. Vamos ler uma página de Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E vamos fazer a nossa prece inicial, então. Joio, a página de número 107. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar os processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Vamos orar então, amigos. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez, trazidos pelo teu convite amoroso, trazidos pelo teu abraço, pelo teu amor, pelo teu carinho, a busca de paz em nossos corações. Ajuda-nos na noite de hoje, dá-nos ouvidos de ouvir, para que possamos refletir nas lições que não são para os outros, mas para nós mesmos. Ampara a nossa querida amiga Tânia, que nos fará o estudo da noite, para que possa ser a
tua representante entre nós, falando-nos das tuas mensagens que precisamos calar fundo aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Fica conosco e ampara-nos agora e sempre. Que assim seja. Querida amiga Tânia, é contigo. Olá, todos e todas, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O tema hoje trazido à nossa reflexão é esse que vocês estão vendo aí no slide título, que é a comunicação amorosa. Nós estamos vivendo dias e momentos desafiadores já faz algum tempo. Desafiadores nesse sentido mesmo da comunicação humana. Eu achei interessante que na prece o Mauro falou assim, ouvidos de ouvir. Então, às vezes eu tenho a impressão que isso está faltando muito, esses ouvidos de ouvir. E eu sempre lembro do Rubem Alves, que ele tem uma fala em que ele diz assim, que ele vê muito curso de oratória, mas ele acredita que é necessário um curso de escutatória. Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. E, de fato, a gente percebe que muita dificuldade, não só em família, mas também no trabalho, em outras instâncias sociais, as pessoas parece que perderam a capacidade de ouvir, mas também de falar, de se comunicar com clareza, com serenidade. E pensando nisso, nesses momentos desafiadores, vocês devem estar pensando, tenho certeza, na questão política, que é algo que nos alcança aí desde 2018, famílias brigando, instituições religiosas, não só espíritas, mas todas as comunidades de fé se desentendendo pela pura incapacidade de conversar. As pessoas não conseguem escutar umas às outras sem brigar. Então, esse tema, nesse finalzinho de ano, ele é bom porque ele vai servir para tudo na vida da gente. A gente vai poder utilizar os conceitos que serão apresentados aqui, seja na nossa família, seja com os amigos, seja no ambiente profissional, seja na casa espírita, porque a comunicação está em todo lugar. Eu vou percorrer aqui um caminho, que é o caminho que eu, como expositora, seguindo uma orientação do nosso codificador, eu gosto de trilhar. Eu vou começar trazendo a contribuição da psicologia, que é hoje o lugar de onde eu falo, porque Kardec nos recomendou na Gênese, no item 55, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que nós acompanhássemos a evolução do conhecimento humano nas suas diversas ciências e que fizéssemos dialogar esse conhecimento científico com o conhecimento que os espíritos nos trouxeram e ainda nos trazem. Então percebam que todos nós temos que ficar atentos a esse conhecimento que vem sendo produzido, porque também parem para pensar, os espíritos nada mais são do que aqueles que estavam aqui, produzindo conhecimento, pesquisando nas mais diversas áreas. Então, nada mais natural que a gente vá observando como esse conhecimento está aqui, produzido pelos encarnados, e também ler as mensagens e ter acesso ao conhecimento que está sendo produzido do lado de lá, porque essa história que a gente desencarna e fica dormindo ou fica no paraíso sem fazer nada, a gente sabe pelo Espiritismo que não é verdade. Então, quem aqui fazia pesquisas na sua área, eu, por exemplo, hoje, que atuo na psicologia, provavelmente, assim como eu estudo hoje, quando eu desencarnar, eu vou continuar estudando psicologia lá do outro lado. Então, esse diálogo, ciência e doutrina espírita, ele é muito importante. Então, eu vou começar com a psicologia, vou trazer um pouquinho do que a psicologia tem para nos mostrar sobre essa questão da comunicação, ideias que vão ser, acredito, muito eficientes para a gente no dia a dia. Depois eu vou trazer, então, a doutrina espírita para o diálogo, num primeiro momento falando sobre a questão mais ampla da espiritualidade da linguagem, vou trazer o espiritismo e a gente vai encerrar, então, com Jesus, vendo a contribuição de Jesus para esse tema. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir a vocês que pensassem numa conversa difícil, num diálogo difícil que vocês, porventura, tenham tido.
Acredito que assim que eu falei diálogo difícil, algo surgiu na mente de vocês. Fiquem com esse algo. Não precisa ser nada muito difícil, muito complicado, muito cabuloso, como diz um amigo meu, não precisa. Uma conversa que pode ter sido no trabalho, pode ter sido com um filho adolescente, pode ter sido entre amigos. Então, uma conversa difícil. O que faz vocês classificarem essa conversa que vocês lembraram agora como sendo difícil? Antes de iniciar a conversa, o que vocês sentiram? Vocês sentiram medo? Medo de expor as ideias de vocês? Medo da reação da outra pessoa que vocês iam falar? Como que essa conversa se desenvolveu? Você foi capaz de escutar a outra pessoa? A outra pessoa escutou você naquele momento? E o final da conversa? Aconteceu um entendimento ou aquela conversa foi mais um elemento para ampliar uma separação, para ampliar uma briga que já vinha sendo construída? E é isso que a gente tem que pensar hoje quando a gente tiver contato com as ideias que serão apresentadas aqui. Como fazer para que essas conversas corajosas, que a gente precisa ter, gente. A gente precisa ter as conversas. Eu me lembro sempre, e aí eu não tenho vergonha nenhuma de entregar a minha idade, né? E vocês vão saber por quê. Eu me lembro sempre do Chacrinha. Quem tem a minha idade vai entender por quê. Qual era o bordão do Chacrinha sobre comunicação? Quem não se comunica se trumbica. Então, o pessoal que é mais jovem não chegou a ver o Chacrinha falando isso. Eu vi, eu cresci, né, de criança ouvindo ele falar disso. Então, é importante que a gente melhore a nossa capacidade para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa família, dos grupos que a gente participa. Então, vamos ver aqui, num primeiro momento, os conceitos. Eu trago um conceito inicial de comunicação. Então, o que é comunicação na psicologia? É o processo de transmitir, receber e interpretar mensagens entre indivíduos, grupos ou sistemas. Então percebam que a comunicação ela realmente vai envolver não só uma díade, uma dupla, um grupo pequeno, mas também essa comunicação vai acontecer de maneira institucional, vai acontecer entre povos através da diplomacia. Então, é um conceito que hoje a gente vai analisar mais nessa questão do face a face, da dupla, de pequenos grupos, família, amigos, instituições, comunidades de fé. Hoje a gente não vai entrar nessa parte de comunicações de instituições ou de grupos mais amplos, mas a comunicação acontece em qualquer lugar onde exista comunidades humanas. A comunicação ela pode ocorrer de forma verbal, oral e escrita, e não verbal, através das nossas expressões faciais, da nossa postura, do nosso olhar e dos nossos gestos. Todos nós, vou falar sobre isso também, você está lendo meu script, ela falou do silêncio, eu vou trazer a questão do silêncio também. Então, essas expressões que são as pistas paralinguísticas que a gente fala, elas também comunicam alguma coisa. E muitas vezes, aquilo que a gente fala e a nossa expressão corporal facial, elas não estão dizendo a mesma coisa. É quando, por exemplo, um amigo seu chega perto de você e você pergunta assim, e aí, como é que estão as coisas? Ótimas, maravilhosas. E aí você percebe que a pessoa está dizendo uma coisa, mas a expressão corporal e a expressão facial está entregando outra. É muito comum, então, a gente não ter essa atenção, essa percepção. Quando alguém vem falar conosco, que é adolescente, isso é muito importante, tá, gente? Essas pistas do jovem. Porque o jovem, vocês sabem que o jovem ele tem uma idade que ele só fala uma palavra. Como é que foi a escola? Ótima. Ou bem. Como é que foi a escola? Bem. Como é que você está nos estudos? Bem. Como é que foi a prova? Bem. Então, é muito importante que a gente observe as expressões corporais e faciais dos jovens para que a gente possa se dar conta se aquele bem é um bem mesmo, né, e faz parte do usual da comunicação, ou se a gente tem que perguntar mais uma coisinha para aprofundar o conhecimento ali sobre o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Mais que simplesmente trocar informações,
Comunicar é conectar consciências, compartilhar sentidos e construir vínculos. Então, a comunicação, ela não é meramente transmitir uma mensagem, transmitir uma informação. É através dessa nossa capacidade de nos comunicarmos que a gente estabelece as conexões com as outras pessoas, que a gente consegue estabelecer vínculos com aqueles que convivem conosco. Por isso a comunicação, ela se faz tão importante. E aqui uma primeira dificuldade, porque hoje nós estamos, infelizmente, em função do vício nas telas, nós estamos perdendo várias habilidades fundamentais para essa conexão, para esse vínculo. Que habilidades são essas? A nossa capacidade de nos concentrarmos, de termos foco, de pararmos para verdadeiramente prestar atenção na outra pessoa, naquele grupo. Nós estamos perdendo também a paciência. Outro dia eu ouvi um comentário muito curioso. Eu tenho uma assinatura da Casa do Saber, que é um portal de cursos, de neurolinguística, de psicologia, de várias áreas. E uma das palestrantes, que é uma neurocientista, ela estava falando daquele recurso do WhatsApp, de acelerar o áudio, sabe? Então, aí ela disse que agora a gente está se acostumando a ouvir os áudios no 1,5 ou no 2. Quase ninguém mais escuta um áudio na velocidade normal. Aí quando alguém vem falar conosco, a gente não tem paciência para ouvir, a gente fica procurando o botãozinho para acelerar a pessoa. Porque a gente está perdendo essa capacidade, essa paciência de simplesmente parar e escutar o que a pessoa tem a dizer. Reparem que a intenção aqui não é demonizar as tecnologias, não é isso. A gente em tudo tem que encontrar um equilíbrio. E a gente tem que se dar conta de em que medida que o uso das telas e desses recursos não está fazendo com que a gente perca o nosso foco, a nossa paciência, a nossa concentração. E isso vai afetar em diferentes níveis a forma como a gente se comunica uns com os outros. E amorosa, né? Porque o título da palestra é Comunicação Amorosa. A gente viu o que é comunicação, como é que ela pode ocorrer, no sentido mais amplo que a comunicação estabelece vínculos, conexões. E esse amorosa aí, o que eu entendo aqui por amorosa? Amorosa é a qualidade de quem age, sente ou se expressa com amor, com cuidado, com ternura e com respeito. Então, comunicar-se amorosamente é parar, e a gente já vai ver os elementos no próximo slide, é parar para escutar, entender, falar, muitas vezes calar, com essas características aqui, com cuidado, com ternura e com respeito. Eu acredito que, assim como eu, todos vocês querem desenvolver uma comunicação amorosa. Mas isso é uma construção, como tudo na vida. Saúde, quer ter saúde física? É construção. Quer ser feliz? É construção. Quer ter uma comunicação amorosa? É construção. Gente, nada é de graça. Como é que o pessoal costuma falar? Não existe almoço grátis, né? Assim que as pessoas falam? Não tem. Nada vai cair no nosso colo pronto. Na nossa jornada evolutiva, no nosso progresso, tudo nós temos que construir, nós temos que nos movimentar no mundo para nós conseguirmos melhorar, desenvolver, criar essas habilidades que são tão importantes. Bem, vamos ver agora os elementos de uma comunicação, de acordo também, aliás, aqui sintetizando antes, né? Então, comunicação amorosa é ouvir e até silenciar com a intenção de construir, curar e unir. E nunca de ferir, dominar ou manipular. É uma comunicação que promove o bem, acolhe o outro e constrói vínculos de confiança e de afeto. Então, olhando, juntando esses conceitos todos, é isso que a gente pretende desenvolver para nós na nossa relação com as pessoas. Agora vamos ver os elementos. O primeiro elemento fundamental é escutar. O que é escutar dentro da psicologia? É acolher o que é expresso sem julgar, procurando compreender o outro em seus sistemas de referência, que é o exercício da empatia. É renunciar a responder, pelo menos por um tempo.
Aqui então começa a primeira dificuldade quando nós vamos pensar numa comunicação amorosa. Quando alguém vem falar conosco, ou quando a gente vai falar com alguém numa comunicação corajosa, difícil, delicada, o que acontece com essa escuta? Quando uma pessoa está falando, o que a gente normalmente faz? A gente escuta? Não. A gente fica aqui pensando o que a gente vai responder. Então a gente não presta verdadeiramente atenção no que a outra pessoa está falando. A gente não se coloca no lugar dessa outra pessoa para entender o que ela está dizendo, porque a gente já está aqui imaginando o que a gente vai responder e já está julgando o que a outra pessoa está falando. Ah, não, mas isso que ele está dizendo, isso não é verdade. A gente está aqui pensando, a pessoa está falando e a gente já está aqui, ó, a cabeça a mil. Então, escutar, gente, é desarmar-se. Escutar é ter curiosidade para o outro. Quando a pessoa vier falar conosco e ela começar a transmitir as palavras, as ideias, a gente estar ali plenamente prestando atenção no que ela fala e numa postura de curiosidade perguntando. Não, mas espera, desenvolve isso, me explica melhor. Eu não entendi muito bem isso que você falou. Você podia me dar mais detalhe? Essa abertura de curiosidade para outra pessoa vai nos ajudar a, de fato, escutar o que ela está falando e partir para o segundo item, o segundo aspecto, que é entender o que a pessoa está falando para a gente. E o que é entender? Ou como a gente pode fazer para entender a pessoa? A gente pode parafrasear, já ouviram isso? O que é parafrasear? A pessoa vem e fala uma coisa para você. Vou dar um exemplo, aqui na instituição, na Casa Espírita. A pessoa vem e fala assim, eu estou muito irritada com o fulano que sempre deixa tudo nas minhas costas para fazer. Nós estamos juntos numa equipe de trabalho, mas o fulano, ele nunca faz a parte que é dele. Eu faço tudo sozinho, eu faço tudo sozinha. Se você está escutando a pessoa falar e você quer ter certeza do que ela está falando, o que você faz? Você parafraseia. Você diz assim, espera, você está querendo dizer que você está insatisfeito com fulano porque o fulano não está fazendo o que ele se comprometeu a fazer. É isso? Gente, isso parece pequeno, mas não é. Porque com muita frequência, isso é um post de Instagram. A pessoa fala uma coisa e a gente entende outra. Então, parafrasear é importante para a gente ter certeza que a gente entendeu o que a outra pessoa está falando. Porque às vezes a gente não entende de fato aquilo que ela está querendo falar. Então, parafrasear é importante. Fazer perguntas que revelem a nossa compreensão do que o outro disse. Agora, reparem, isso aqui só deve ser feito para aumentar o nosso entendimento, senão a gente burocratiza a conversa, né? Fica toda hora parafraseando o que a outra pessoa fala, a gente vai arrumar uma briga. Então a gente só deve repetir com as nossas palavras o que a outra pessoa falou, se de fato a gente não entendeu aquilo que ela falou ou a gente quer uma confirmação de que aquele nosso entendimento é correto. Porque às vezes numa conversa a pessoa fala assim, você está dizendo isso assim, assim. Aí você responde, não, mas eu não disse isso. É um exemplo da necessidade de parafrasear. Você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. E aí você reage, não, mas eu não quis dizer isso. E aí todo um desentendimento ele acontece em função disso. E por fim, o outro item que é falar. E a gente quando fala numa comunicação amorosa, o que a gente tem que dizer? A gente tem que falar do fato, de algo que a gente está querendo trazer para a nossa conversa, sem julgar. A gente tem que dizer o que a gente sentiu ou sente ao observar o fato, qual é a necessidade ligada a esse sentimento e, finalmente, pedir o que a gente precisa. Eu não sei se vocês aqui já ouviram algum estudo sobre comunicação não violenta. Esses elementos aqui do falar são justamente os elementos da comunicação não violenta, que tem um livro maravilhoso, quem ainda não leu, que é do Marshall Rosenberg,
do mesmo título, que é o livro seminal Comunicação Não Violenta, que ele dá vários exemplos. Eu vou trazer um aqui de uma relação de uma comunicação mãe e filho, de uma mãe que chega para o filho adolescente, daquela fase que os filhos jogam roupa de qualquer maneira, deixam tênis largado em qualquer canto, e aí a mãe, no exercício de comunicação não violenta, chega para o filho e fala assim: fulano, quando você chega, você deixa suas roupas espalhadas. Isso é um fato. Ela está apontando um fato. Aí ela vai dizer como ela se sente. Quando eu chego e vejo a roupa jogada assim no chão, eu me sinto desconsiderada, desrespeitada, porque eu trabalho fora, eu fico muito cansada. E isso vai me dar mais trabalho ainda. Então ela vai dizer como que ela se sentiu. Por fim, qual é a necessidade ligada a esse sentimento? Então, quando eu me sinto assim, ao ver a sua roupa largada, desrespeitada, desconsiderada, eu preciso me sentir num espaço organizado, eu preciso sentir que você colabora, ou que você faz os combinados que nós já tivemos, as conversas anteriores que nós já tivemos. Eu preciso que você faça isso. E aí ela vai pedir: você poderia, por favor, quando você chegar da escola, ou que você trocar de roupa, você pegar a sua roupa e colocar no lugar apropriado? Então, reparem que na hora de falar, a pessoa observou os elementos que vão tornar aquela comunicação uma comunicação mais eficiente, uma comunicação que vai ser uma comunicação sem julgamento. E aí ele coloca nos exemplos a diferença, o Marshall Rosenberg. Imagina você chegar para esse jovem e falar assim: bagunceiro, preguiçoso, eu já te falei 100 vezes para você não jogar essa roupa aqui assim, você vai ficar de castigo. Olha a diferença. E aí vejam que a maioria das pessoas faz o segundo exemplo e não o primeiro. Agora, é fácil se comunicar de maneira não violenta? Não, não é fácil. Porque nós aprendemos desde pequenininhos a outra forma, que é a forma violenta, é a forma agressiva. Querem ver um exemplo? Vocês usam chantagem na comunicação de vocês? Vocês costumam chantagear os outros? Ah, chantageio. Chantageio. Vou mostrar aqui para vocês que vocês chantageiam. Porque a gente aprendeu isso quando criança. A nossa mãe falava assim para ele, pra gente: olha, se você não guardar, vai ficar sem sobremesa. Se você não tirar 10 na prova, você vai ficar sem celular não sei quanto tempo. Chantagem. A gente condiciona alguma coisa ameaçando com a privação de outro ou com um castigo. Isso é chantagem. E a gente costuma fazer isso na idade adulta, não porque a gente é mau, não. É porque a gente aprendeu esse padrão e a gente frequentemente está fazendo isso nas nossas relações. E às vezes até com a cara feia. Tem gente que faz a chantagem com a cara feia. Então, relação de marido e mulher, de cônjuges, né, de parceiros, é que é muito comum isso. Então, quando a pessoa não faz o que eu quero, eu posso nem falar nada, mas eu fico com a cara emburrada. Chantagem. Eu só melhoro a minha cara se o outro fizer o que eu quero. Aí eu vou voltar a ser todo sorriso. E isso faz parte de como nós fomos criados, das relações que nós tivemos lá atrás, desde que a gente é criança. Por isso a gente deve prestar atenção na forma como a gente se relaciona, o que a gente fala com as pessoas que convivem conosco. E aqui o que a nossa irmã ali já adiantou. O silêncio também é muito estudado na psicologia, né? Porque o silêncio também expressa uma mensagem, tem um propósito, que pode ser de rejeição e de punição e controle, quanto pode ser de proteger e sustentar. Então, como que vocês usam o silêncio na comunicação de vocês? De que maneira? Eu confesso a vocês que eu já utilizei das duas. Eu já utilizei o meu silêncio para punir, para controlar, e já usei o meu silêncio também para proteger e sustentar. O que a gente pretende como espíritos em evolução que nós somos? A gente pretende fortalecer os aspectos bons para enfraquecer o lado ruim,
o lado que nos atrasa o nosso desenvolvimento. Então, o nosso silêncio, ele tem que começar a ser usado nesse sentido, que é um sentido construtivo, e não para punir, e não para rejeitar. É muito difícil, por exemplo, para uma criança pequena, quando a mãe se recusa a falar com ela. Isso é punição, gente. E aí tem muito pai e mãe que fala assim, não, mas eu não grito com meu filho, eu não bato. Mas usa o silêncio de uma forma punitiva. Vejam como a comunicação, ela é cheia de filigranas, ela é cheia de detalhes, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E quando a gente pretende ter as conversas difíceis, e alguma coisa dá errado, a gente não sabe exatamente explicar a razão. E aqui há alguns elementos para nos explicar isso. Aqui eu vou falar sobre um outro conceito também muito importante, que é da validação. Vou conceituar para depois eu simplificar. O que é a validação? É reconhecer e afirmar a validade ou o valor das emoções de uma pessoa. Os passos da validação: ouvir empaticamente, validar a emoção e oferecer um conselho ou um encorajamento se for apropriado. Aí eu vou dar o exemplo para vocês do Setembro Amarelo. As pessoas no Setembro Amarelo fazem aquela campanha toda, mas muitas vezes, quando alguém chega para a gente com uma ideação suicida, quando um amigo, um conhecido chega para a gente e fala assim, cara, tô pensando em acabar com tudo, chutar o pau da barraca, eu queria dormir e nunca mais acordar, tô cansado de viver. Qual é a reação natural nossa nesse diálogo? Não faz isso. Sua vida é muito importante. Pensa no fulano, pensa no ciclano, pensa em mim, que sou teu amigo, não faz isso. A morte não existe, a gente que é espírita vai ameaçar logo com o vale, ó, chantagem. Se você fizer isso, você vai pro vale dos suicidas, vai ser muito pior. Mas reparem que a gente faz isso no intuito de ajudar a outra pessoa. Ajuda, gente? Não. Porque o que a pessoa vai fazer? Ela vai parar de pensar em se matar? Ela só não vai falar mais. Principalmente para você que teve essa reação, né? Quando a gente tem essa reação. Então, a validação, o que é a validação? Quando alguém vem falar para a gente qualquer coisa, principalmente quando for um tema sensível, em vez da gente fugir e reagir e querer logo tirar a pessoa dali, porque a gente faz isso com boas intenções, para ajudar a pessoa. Mas no fundo a gente não consegue isso porque a gente não faz a validação. O que nos cabe então? Reconhecer para aquela pessoa a validade daquela emoção que ela está sentindo, reconhecer aquela emoção que ela está expressando e depois perguntar: o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Olha o exemplo, tirando da questão do suicídio aqui que eu trago. Uma jovem que chega da escola e diz assim: eu não quero mais ir para a escola, estou tão envergonhada depois do show de talentos de ontem à noite que eu não quero mais aparecer na escola de novo. Então essa jovem apresentou um teatro, achou que foi muito mal, ficou com muita vergonha e chega em casa falando para os pais isso. O que você, pai ou mãe, diria para ela? O que a gente diria? Ah, que bobagem! Não, que isso? Você estava ótima. A jovem sabe que não estava ótima e a gente está ali dizendo no intuito de ajudar. Você se saiu muito bem. Ou então a gente vai dizer assim: olha, não liga para essa gente chata, cada um pensa o que quer. Reparem que qualquer desses dois caminhos a gente está deixando de validar. Então, o que seria uma resposta não validadora? Você não tem nada que se sentir envergonhada. Você fez um bom trabalho. Isso a gente faz no intuito de ajudar, mas a gente não ajuda porque a gente não está validando e a outra pessoa sabe que é mentira. Porque a pessoa está sentindo daquela forma. É assim que ela se sente. Como que seria uma resposta validadora? Sinto muito, querida. É difícil se sentir assim na frente de toda a escola, especialmente quando você está atuando. Há algo específico que a está preocupando nessa volta à escola? Então, repare que essa mãe ou esse pai não fugiu daquela dor, porque o que a gente faz até para se preservar isso com a questão do suicídio, a gente foge. E aí eu tenho uma frase, gente, sobre consolar, que não é minha, a frase nem é espírita, é de um médico psiquiatra chamado Christophe André,
que ele diz assim, que consolar nem sempre é enxugar as lágrimas do outro, e sim não ter medo que elas corram livremente. Olhem que pensamento profundo. Quantos de nós estão preparados para aguentar a angústia e o sofrimento existencial dos nossos amigos, dos nossos filhos? Quantos de nós estão preparados para dizer para a pessoa que fala para a gente, que está pensando em sair da vida, a gente virar para a pessoa, a gente respira e fala assim para a pessoa, eu entendi, ó, parafrasear, eu entendi que você está cansado de viver, que você está pensando em se matar, que você não quer mais continuar vivendo. Eu entendi que você está dizendo isso. Que problema sua morte vai resolver? Me diz qual é o problema que você pensa que a sua morte vai resolver. Vamos pensar numa solução juntos para essa questão? Isso seria uma resposta validadora. Mas, gente, eu sei que isso é ninja, né? Isso é, assim, é um nível altíssimo de habilidade que a gente precisa ter, mas que a gente vai desenvolvendo. Muito bem. Agora vamos entrar na parte da espiritualidade e da linguagem. Eu trago aqui referências sobre a importância da comunicação e da linguagem, da palavra, antigas, inclusive. Por exemplo, a gente tem no livro de Gênesis, né, no capítulo 1 de Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, o versículo 3 dizendo assim, Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Em João, já no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1, a afirmação, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, que isso continua. Então vejam que nos dois livros fundamentais do cristianismo, a gente vê a referência à palavra, a gente vê a importância do verbo, a gente vê a importância da existência dessa linguagem no universo, que é uma linguagem criadora, como a gente vai ver mais adiante, e transformadora. Por exemplo, Jesus no Sermão da Montanha, ao falar, ao utilizar a linguagem, estabeleceu as bases de sua doutrina, dando início a uma nova era, mudando a contagem do tempo entre antes dele e depois dele. O que Jesus utilizou? Ele utilizou o computador, ele utilizou... Não, ele utilizou só a palavra do Sermão da Montanha que eu estou falando. Claro que ele fez todos aqueles ditos milagres na época dele e tal, mas as parábolas que ele contou, os ensinamentos que ele deu, os diálogos que ele teve, permanecem até hoje vivos, com os ensinamentos ali relacionados. No Espiritismo, os espíritos, através da linguagem intermúndio, revelaram toda uma realidade invisível. E Kardec organizou as mensagens num corpus doutrinário. Então, hoje nós somos espíritas porque Kardec, através da linguagem, das comunicações recebidas dos espíritos, ele organizou isso tudo e criou o que ele chamou de doutrina espírita, inclusive criando um neologismo, porque espiritismo não existia, existia espiritualismo. Então reparem como que através da palavra a gente cria alguma coisa, a gente cria uma realidade, não é só simplesmente um falar. Quando a gente vira para uma criança e a gente fala assim para a criança, você é burra, a gente está criando para aquela criança o quê? Uma realidade. Eu sou burra. Porque a minha mãe está dizendo, meu pai está dizendo, o professor está dizendo. A linguagem, nesse sentido, ela é performativa. Ela vai criar alguma coisa e a gente não se dá conta de que a gente cria através da palavra. Quando nós falamos de maneira rude com alguém, a gente cria entre nós e essa pessoa, a gente cria uma situação, muitas vezes muito difícil, que vai levar muito tempo para ser solucionada. E essas passagens aqui mostram para a gente como que a linguagem é importante. Trago também do livro Entre a Terra e o Céu, nos capítulos 22 e 23, uma fala do instrutor sobre a palavra, que diz assim, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força,
através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Vejam o alcance e a profundidade dessa afirmação aqui. Ao falarmos, não são só palavras, não são só sons. Junto com a nossa palavra vai também uma energia. Da mesma forma como a gente recebe essa energia quando os outros falam conosco. Seja ela uma energia boa, seja ela uma energia ruim. E é por isso que ao falar carinhosamente, a gente consola alguém. E é por isso que falar de maneira odiosa, com raiva, a gente pode destruir a vida e o futuro de alguém. Infelizmente, tem sido muito comum no movimento espírita, que é o movimento que eu conheço. Não sei se isso acontece aqui no Deolindo, mas eu já vi relatos de várias instituições, inclusive na que eu frequento, de pessoas que não têm paciência por razões que a gente está vendo, que a gente viu lá no início, uma das razões, né, essa pressa toda nossa, e que muitas vezes dentro da comunidade de fé não param para escutar o companheiro de trabalho. Ou então, quando recebem uma pessoa da comunidade no trabalho de assistência social, são rudes, falam de maneira rude com a pessoa. E aí percebam, a gente não está só falando, a gente está também envolvendo aquela outra pessoa nesse tipo de energia. E a gente não se dá conta de que existe ali um mecanismo de causa e efeito. A gente, ao fazer isso, a gente vai em algum momento receber isso de volta, de alguma forma. Por isso é importante nós prestarmos atenção na qualidade dessa nossa comunicação que nós desenvolvemos, principalmente dentro das nossas comunidades de fé, porque senão o discurso, ele fica, não bate uma coisa com outra. Aquilo que a gente aprende nos livros não é aquilo que a gente exercita no nosso cotidiano uns com os outros. Trago também aqui a contribuição de Joana de Ângeles, que ela diz em Encontro com a Paz e a Saúde, na página 52, sobre o diálogo. O diálogo é um método eficaz para dirimir incompreensões, porém feito no alto nível do respeito em torno da opinião do outro, sem qualquer tipo de imposição, que resultaria no impedimento para a compreensão que se deseja. Joana, inclusive, vocês devem já saber disso, né? Principalmente os trabalhadores da casa, ela trouxe um conceito há uns anos atrás, por Divaldo Pereira Franco, sobre a atualização dos trabalhadores, principalmente, que são 3 verbos: espiritizar, qualificar e humanizar. Esse humanizar é exatamente isso. Joana se deu conta que nas instituições espíritas estava faltando humanidade nessas relações entre as pessoas. E aí eu vou contar um caso aqui curioso que me aconteceu numa instituição há muitos anos atrás. Eu estava grávida do meu segundo filho, mudando de cidade. Aí eu entrei numa instituição, deixei a mais velha na escola, entrei numa instituição para me informar, aproveitando que a minha filha ela estava na escola, eu estava com tempo livre, falou, opa, vou aproveitar, vou lá nessa instituição para saber o horário, evangelização, inclusive para ela e tal. E eu estava com barrigão da gravidez do Luiz, né, do meu filho do meio. Ok, cheguei à tarde, era uma quinta-feira à tarde, se não me engano, cheguei na instituição e quando eu entrei na instituição, assim, num salão, veio uma pessoa lá de dentro. Não me deu nem boa tarde, a pessoa de dedo em riste chegou assim para mim. O que você está fazendo aqui? Com esse barrigão você pensa que você vai ganhar enxoval? Não vai não! Porque você deve estar com esse filho já nascendo, você não pode... Aí eu esperei, quando ela respirou, eu virei para ela e falei assim, senhora, boa tarde. Eu não vim aqui atrás de enxoval. Eu vim aqui porque eu queria informações sobre a casa, porque eu me mudei aqui para a cidade e gostaria de frequentar. Ai, minha filha, me perdoa. Aí veio o pior. Eu pensei que você fosse uma assistida. Que é o pior, né? Que aí eu me senti mais agredida por mim, por todas as mulheres
grávidas de classe popular. E, gente, isso me aconteceu numa casa espírita. Então, quando a gente traz esse tema da comunicação amorosa, é para justamente fazer a gente pensar como é que está a nossa comunicação aqui nessa instituição, na instituição em que eu frequento lá no Rio. É uma comunicação amorosa ou a gente está de dedo em riste, agredindo as pessoas e lançando para as pessoas um outro tipo de energia que não é a energia do amor, né? Isso é muito sério, isso é muito grave. Bem, trago aqui um exemplo, vou trazer agora exemplos de Jesus, mais para o finalzinho, mas um aqui maravilhoso. Algum esclarecedor de reunião mediúnica aqui, não sei se tem, mas eu recomendo o capítulo intitulado Poder do Amor, especialmente desse livro No Mundo Maior, que mostra o poder transformador da comunicação amorosa. Então, eu recomendo a leitura, porque principalmente para aqueles que fazem esclarecimento de espíritos obsessores, espíritos vingativos na reunião mediúnica, esse capítulo é uma pérola para reflexão. E qual é o caso aqui? Olhem que interessante esse caso, para quem não leu ainda, para quem leu, relembrar. A gente tem a irmã Cipriana, que é uma irmã de nosso lar, com uma certa evolução espiritual já muito amorosa, que é convidada pelo instrutor espiritual desse livro a fazer um trabalho de harmonização entre Pedro, que está encarnado, e Camilo, que está desencarnado. Camilo é o obsessor de Pedro, que está encarnado. E por que que ele obsedia Pedro? Porque 20 anos antes, Pedro trabalhava para Camilo e trabalhava desde que ele era um meninote, uma criança. Então, ele foi meio que adotado por Camilo. Camilo tinha um negócio de quinquilharias. Essa história se passa em 1946, tá, gente? Então, ele tinha um comércio de quinquilharia, ele meio que adotou ali Pedro para trabalhar com ele. Mas Pedro, quando alcança a juventude, ele fica querendo alçar voos, ele quer ir para uma outra cidade, então ele vira para Camilo e fala assim, olha, eu quero ser pago por todos os anos que eu trabalhei aqui, porque eu quero sair daqui e ir para uma outra cidade e desenvolver um negócio meu. O que Camilo faz? Camilo diz, não, eu não vou te pagar nada, porque eu não te devo nada, eu te criei como um filho, te coloquei para trabalhar, te ensinei tudo o que você sabe, não vou. Se você quiser daqui para frente a gente discutir outras bases da nossa relação profissional, ok, mas eu não vou te dar um tostão. Rapidamente aquela conversa virou uma briga. E de uma briga, de uma agressão verbal, o que aconteceu? Virou uma agressão física e, infelizmente, no momento de insanidade, Pedro mata Camilo. Só que, como ele trabalhava ali há muitos anos, o que ele faz? Ele chega no cofre, ele tira só o dinheiro que ele achava que ele era merecedor daquele dinheiro para levar com ele, fecha a porta do escritório e vai embora. No dia seguinte, ele finge que a porta estava trancada, ele não sabia por quê, chama um policial, o policial entra com ele junto daquela sala, que ele já sabia que Camilo estava morto lá dentro. E aí o que acontece? Fica parecendo um latrocínio. Ele, muito diligente, ajuda a viúva com as crianças, ajuda a organizar toda a vida de Camilo. Quando está tudo resolvido, o que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele tinha tirado do cofre e ele se muda para uma grande cidade, ali ele começa uma vida nova. Só que a gente sabe que a morte não existe. Ele matou o corpo, né? Matou o Camilo, mas matou só o corpo. O que Camilo faz? Assim que ele se vê fora do corpo, dali em diante, 20 anos ligado a Pedro, obsidiando Pedro com todo o rancor, com todo o ódio. Ele queria acabar com a vida do Pedro. Quando eles chegam para tomar pé desse caso, Pedro está internado no hospital com uma doença muito séria,
praticamente desenganado pelos médicos e já pensando até em ele mesmo dar cabo da própria vida. Só que nesse ínterim, nesses 20 anos, o que ele fez? Ele casou e teve 5 filhos. E acabou desenvolvendo ali um negócio, né, o que ele tinha e tal, e sustentando a família, sendo uma pessoa muito respeitada na comunidade. Agora, vejam o que a irmã Cipriana faz. Quando ela chega no quarto do hospital e ela vê aquela cena, e isso estão André Luiz e um instrutor ali também, né, esperando por ela. Ela entra em oração. Quando ela entra em oração, ela se ilumina de uma luz muito forte. Chega perto dos dois, que eles não estavam vendo ninguém naquele momento. Ela toca nos olhos deles, eles então passam a vê-la. E conseguiam ver também André Luiz e o instrutor que estava junto. Quando eles veem, e aí o que estava encarnado, ele estava adormecido, desdobrado no sono. Quando eles veem, quem que eles acham que ela é? Eles acham que ela é Maria, mãe de Jesus. Aí Pedro imediatamente se ajoelha, o encarnado, Mãe Santíssima, que vergonha, por que você veio aqui me dar, né, falar comigo que sou um criminoso, sou um pecador? E aí ela começa um diálogo, primeiro com Pedro, que é o assassino, todo o tempo Camilo lá no cantinho, olhando para ela, altivo, sem falar nada, e ela vai conversando com Pedro. Aí reparem, primeira coisa que ela faz, a validação. Porque Pedro confessa a ela, eu sou um assassino, eu matei o meu irmão. Aí ela fala, sim, Pedro, você é um assassino. Ó a validação. Eu sei disso, eu estou ciente disso. Por que fizeste isso, Pedro? Então ela começa a explorar a emoção dele para mostrar o quanto ele estava arrependido para o obsessor que estava lá escutando. Aí ele chora, vocês vão ter que ler o livro, gente, que eu estou assim aqui resumindo. Ele chora muito, ela vai, depois que ele se ajoelhou, né? Ela consegue levantá-lo, ela vai e abraça ele de um lado. Aí ela vai para junto do obsessor. O obsessor, lá, né, todo sério. Aí ela chega e fala assim, e tu, Camilo? E tu? Que fazes tu cerrado à compreensão, cerrado ao perdão? E aí ele começa a falar, não mereço me vingar, ele me matou, ele isso, ele aquilo. Ela diz para ele que ele está errado? Não. Ela valida o que ele está sentindo. Você tem razão em se sentir assim. Ele errou de fato. Mas pensa em você. O que você, Camilo, vem fazendo há 20 anos da sua vida? Gente, o que Camilo estava fazendo há 20 anos? A vida dele paralisada. E olha que a gente costuma fazer isso, tá? Especialmente a gente faz isso em separações de pares românticos. A gente se separa da pessoa, mas fica em pensamento agarrado com aquela pessoa, às vezes 20 anos, agarrado naquela pessoa sem se libertar. Igual o Camilo estava fazendo ali com Pedro. Então ela fala para ele assim, você está há 20 anos com a sua vida parada, querendo se vingar do Pedro. O que você fez, o que você construiu? Que bem-estar você alcançou nesses 20 anos? Aí o que ela faz como estratégia? Pede ajuda de André Luiz e do instrutor para levar os 3 para a casa do Pedro. Chegando lá na casa do Pedro estão a mãe, a esposa e um dos filhinhos dele, 1 ou 2 filhinhos menores. Ele tinha 5 filhos. E nisso, gente, o Pedro, que é o encarnado, estava ali na faixa dos 50 anos, tá? 50 e poucos anos. E aí eles chegam lá na casa e aí ela mostra para o vingador, para o obsessor, o que o Pedro, renovado, tinha construído para tentar superar o Pedro assassino. Aí ela mostra, não te dói o coração? Você vê essa criança suplicando pelo pai, essa mulher preocupada. Então, ela começa a dialogar com Camilo, ao mesmo tempo mostrando por Camilo uma preocupação. Que ele merecia ter aquilo também, que ele poderia ter aquele momento de paz, ele poderia ter aquele bem-estar, aquelas relações, se ele mudasse a forma dele olhar as coisas. E aí ele fala, que é por isso que eu digo para vocês que esclarecedor devia ler e refletir sobre essa passagem, que ela diz assim, que as vítimas, muitas vezes, elas superam
superam os agressores procurando vingança na agressão, em relação à agressão que sofreram. Então ele perdeu a vida, mas ele estava 20 anos produzindo um sofrimento de uma maneira ali cega. E ela continua conversando com ele até que ela consegue tocar no coração de Camilo e começa a chorar, porque ela conta um pouco da vida dela também, que é muito emocionante. E aí ela pega um de um lado, pega o outro do outro braço, e aí fala, né, agora nós vamos recomeçar um novo momento, né, um novo ciclo. Entrega o encarnado para André Luiz, para o instrutor, e ela então leva Camilo com ela. É linda essa passagem. E como é que ela fez essa transformação toda? Com pó de pirlim-pim-pim? Não. Ela fez essa transformação com um diálogo, com uma conversa. Agora, lembrem que a conversa vem com a energia também própria daquele amor infinito que ela tinha. E a comunicação amorosa de Jesus? Qual é para vocês o diálogo mais amoroso que Jesus já teve? Pensem. Olha, eu aqui testando os conhecimentos de vocês do Evangelho. Para você foi Nicodemos? Ok, pode ser. Estou perguntando para cada um de vocês. Qual foi o diálogo, a comunicação mais amorosa? Ah, mulher adúltera. Também. Essa é uma mulher adúltera. Mulher Ciro-Fenícia. Não, mas Jesus não chegou a conversar com Judas em que momento? Ele não fala assim. Aí eu não sei exatamente qual é a passagem que você está pensando. Ela está misturando algumas passagens ali. Não foi bem um diálogo. Quando Judas chega para entregar Jesus, ele pergunta para Judas, amigo, a que vieste? Não foi bem um diálogo, né? Ele quis, na verdade, tentar fazer com que Judas pensasse ali naquele último minuto se ele queria fazer aquilo mesmo ou não, né? Mas não chegou a ser um diálogo, mas é uma lembrança interessante por causa da questão da traição ali de Judas. Bem, não. A mulher hemorroíça. Mas, gente, eu vou trazer... Vocês podem pensar em vários diálogos e várias conversas amorosas de Jesus. Eu vou trazer para vocês aqui, para mim, é o diálogo que representa isso tudo que a gente está falando, que é esse aqui. A Samaritana. Tá? Para quem não conhece a passagem da Samaritana no poço, né, que está em João, capítulo 4, versículos 1 a 30. Qual é o cenário? Jesus, cansado de andar, ele se senta num poço enquanto os discípulos vão para a cidade, que era Sicar, conseguir alimentos. E quando ele está sentado ali no poço, aparece uma mulher samaritana. E ele então se dirige a essa mulher, o que era incomum na época, por duas razões. Quem já participou de GET sabe quais são as duas razões. Primeiro, porque ela era mulher. O homem judeu não se dirigia, ainda é assim no Oriente, não se dirigia a uma mulher, ainda mais estando ela ali desacompanhada. E segundo, ela era samaritana. Então, judeus e samaritanos não se bicavam, tinha uma rixa ali histórica. E reparem, ela foi buscar água sozinha ao meio-dia. O que significava isso? Que ela não se misturava com as outras mulheres da comunidade, porque ela era tida como uma mulher pecadora dentro da comunidade dela. As mulheres naquela época costumavam juntas ir buscar água de manhã e à tardinha. Ela foi sozinha, porque nenhuma mulher ia querer ir com ela, né? Ela era ali excluída. Então ela chega com a coisa para tirar a água e Jesus pede a ela água para beber. Ele inicia então esse diálogo, e aí reparem, com humildade, pedindo alguma coisa a ela, Jesus, pedindo para uma mulher samaritana. Então ele se coloca numa posição de quem precisa de alguma coisa. Gente, vocês querem fazer de um desafeto um afeto? Peça alguma coisa para ele. Porque é exatamente isso. Quando a gente chega para uma pessoa que não vai com a nossa cara, sei lá, pode ser até um livro. De repente aqui na casa, isso acontece na casa espírita também, tá? A gente vai com a cara de um, não vai com a cara de outro, isso é normal, gente sendo gente. Então, se a gente não vai com a cara de alguém e a gente quer melhorar a relação, cheguem para essa pessoa e falem assim,
se tem um livro no mundo maior para me emprestar, garanto a vocês que vai ter o mesmo efeito que fez ali com a samaritana. A pessoa, ué, tá pedindo coisa para mim? Porque quando você pede, você se coloca numa posição da necessidade. A pessoa vai te olhar de uma maneira diferente. Foi o que Jesus fez. Ele usa o diálogo com a mulher samaritana para valorizar a dignidade dela, mesmo conhecendo o passado dela. Porque aí, quando ele pede a água, o que ela fala para ele? Como tu, que és judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então ela quer briga. Então, apesar de Jesus pedir água, a reação dela é de chamar ele para brigar. E aí ele vai conversando com ela com amor, com carinho, com paciência, perguntando sobre a vida dela, que ele já sabia, né? Porque ele sabia de tudo da vida das pessoas na época, assim como sabe da gente também. Mas aí ela vai se abrindo, até que ela percebe que ele era um profeta, porque ele começa a dizer coisas da vida dela que ela não tinha falado para ele. E qual era a razão dela ser odiada na comunidade dela? É que ela já tinha sido casada 5 vezes, estava no 6º, que nem era marido, porque era apenas um companheiro. Então Jesus fala para ela, vai buscar teu marido. Ela fala assim, Senhor, eu não tenho marido. Aí ele fala assim, tá certo, porque você já teve 5 e o que você tem hoje também não é seu marido. E essa era a razão porque ela era excluída naquela comunidade. Mas Jesus, ok, ele não julga. Lembra da questão da comunicação não violenta? Ele não fala para ela que ela está errada, que isso que ela faz não é legal, que é por isso que ela é odiada por todo mundo. Não. Ele continua acolhendo, ele continua conversando. Ele desperta nela a sede de uma vida nova e faz dela uma mensageira de sua presença na comunidade. Então, quando ela se dá conta que ele é um profeta, quando ele fala da água viva, quando ele fala sobre adoração a Deus, ela larga o cântaro lá e desce em direção à cidade para anunciar para a população, né, para aquela comunidadezinha, que ela tinha encontrado o Messias, que ela tinha conversado com o Messias. Então, ela se torna uma mensageira e uma seguidora também de Jesus. E aí, terminando nessa história, que é o meu exemplo, né, vocês podem pensar outros, eu vou terminar com um trechinho de uma música de Padre Zezinho, que eu não sei se vocês conhecem, chama Um Certo Galileu, que ele diz assim, um certo dia à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém conseguia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar trazia ao coração uma paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. E era isso que Jesus era, um pregador que tinha tanto amor. Que nós, nas nossas comunicações diárias, possamos também nos comunicarmos com o amor que Jesus nos legou e nos ensinou. Que Ele nos abençoe. Muito bom, Tânia. Muito obrigado aí mais uma vez pelas reflexões. E além desse final, né, sempre emocionante, mas para aqueles que desejarem conhecer um pouco mais de comunicação não violenta, né, tem o Marshall Rosenberg, tem vários vídeos no YouTube sobre a comunicação não violenta, sobre o resumo dos trabalhos do Marshall Rosenberg. Eu sempre recomendo aí, que eu acho que é uma coisa para todos nós aprendermos, né, na nossa vida, de como lidar com as divergências, né? Como é que a gente dá esses tal dos feedbacks, né? Então, pegar esse gancho ali só para falar um pouquinho, de recomendar isso para vocês ali. Muito bom, Marcinha me passou aqui então os avisos e todos eles são ligados ao Natal. Então, Natal chegou, essa é a boa notícia. Natal chegou, tem 3 avisos aqui.
A primeira, Natal Solidário, né? Projeto de assistência social, tanto do núcleo Tio Otto, lá no Pimentel, quanto da Alta de Souza, né? Então, um chamado para a gente colaborar, né, com cestas, panetones, caixa de bombons, tal, e doar brinquedos e tal. Então, aqueles que tiverem essa preocupação, né, de fazer um Natal solidário, de dar outras coisas que nos sobram, por favor, entre em contato ali conosco. Aí nós temos as informações aqui de como colaborar. Vamos ter também o Bazar de Natal, né, que a gente sempre faz aí com lembrancinhas artesanais no final do ano. Então, isso ocorrerá no dia 29 de novembro, né, no dia 3 de dezembro e 4 de dezembro. E aí estamos com as informações aí do horário também, aqueles que desejarem. E o encontro de Natal da Ceceda. Bom, esse agora é conosco. Cadê Edilene? Edilene, nos conta por favor, como é que vai ser esse Natal da Ceceda, Edilene? Karaokê? Ok, Cacilda, karaokezinho caía bem, né? Tá bom, Cacilda. Amigos, é isso. Natal é sempre esse momento aí mais sensível de todos nós, né? Pra gente poder se confraternizar aí também, né? Hoje conversávamos também, tivemos uma reunião aí hoje também, né? Ontem também. E aí uma das coisas é que a gente avisasse ali o que é a próxima reunião. Então, no próximo sábado, nós teremos um estudo, né, sobre juventude e religião. Então, uma coisa que as pessoas perguntam muito sobre essa questão da mocidade espírita, a questão da religiosidade, né, dos jovens, afastamento dos jovens da religião. Então, aqueles que tiverem outras pessoas também interessadas nesse tema, que eu acredito ter muito, né? Por favor, tragam aqui, nós vamos fazer esse estudo no sábado que vem às 19 horas, ok? Por fim, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Então tá, amigos. Então vamos fazer nossa prece de encerramento para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? Lembrando que o passe não é obrigatório, né? Aqueles que desejarem tomar, por favor, aguardem e nós chamaremos, né? Pediu o Jean, você pode nos fazer nossa prece, por favor? Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Nessa noite, Senhor, ouvimos um pouco mais sobre a comunicação, que possamos pensar nossa forma de nos comunicarmos com Deus. Muitas vezes, em oração, em prece, pedimos, agradecemos, mas esquecemos, na nossa jornada diária, de observar os detalhes do amanhecer, a chegada do fim de tarde, a beleza e os detalhes das flores ao nosso redor. Que possamos perceber
em cada detalhe da nossa existência, a forma e o cuidado que o Criador tem conosco. Que possamos vibrar, agradecendo cada vez mais a oportunidade da existência, a oportunidade de cada novo amanhecer, para reescrevermos a página do livro da vida, o livro que cada um carrega consigo. Que possamos, ao retornar na pátria espiritual, levarmos essas passagens em nossa lembrança, em nosso perispírito. Que possamos retornar aos nossos lares, banhados da luz e da tranquilidade, levando a comunicação mais amorosa para os nossos lares. Que assim seja.